A torcida palmeirense amanheceu com um misto de empolgação e alerta, e não é para menos. A notícia que movimenta os bastidores do futebol brasileiro é que, segundo as últimas projeções matemáticas, o Palmeiras agora aparece como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. O Verdão superou o Flamengo nas probabilidades e assumiu a liderança nas estatísticas de chance de conquista da taça. Mas calma aí, torcedor, porque o que vale mesmo é a bola rolando, e a gente sabe que esse tipo de dado serve muito mais para gerar debate do que para definir campeão. É importante entender o contexto. A matemática aponta que o Palmeiras tem hoje pouco mais de 48% de chances de levantar o troféu. O Flamengo vem logo atrás, com cerca de 33%, e o Cruzeiro, mesmo com uma campanha sólida, aparece com pouco mais de 15%. Claro, é uma vantagem numérica significativa, mas não significa que o título está garantido. Pelo contrário. É agora que a pressão aumenta, as narrativas se moldam e o peso da camisa começa a ser testado de verdade. A verdade é que essas porcentagens, apesar de baseadas em desempenho, tabela e projeções, não entram em campo. E quem acompanha o futebol brasileiro há mais tempo sabe bem disso. Nenhum time vence campeonato por conta de probabilidade. O que define mesmo é entrega, foco e regularidade. E o Palmeiras, apesar da confiança que inspira, não pode se acomodar com essa condição de favorito. Isso é um prato cheio para a imprensa que adora inverter a narrativa e jogar a pressão em cima do elenco. A cada rodada, a disputa pelo topo se mostra mais acirrada. O Cruzeiro, por exemplo, tem menos chances estatísticas, mas tem sido um adversário duro. E mesmo com 2 jogos a mais que o Palmeiras, ainda figura entre os postulantes. Já o Flamengo, apesar de ter perdido terreno nas projeções, tem um elenco forte, que pode sim reagir. E é justamente aí que o alerta precisa ser ligado. A torcida não pode cair na armadilha de achar que agora ficou fácil. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Cada ponto conquistado é suado. A gente já viu essa história antes. Quando um time assume a condição de favorito, automaticamente surgem as cobranças. Vão começar a dizer que a tabela do Palmeiras é mais tranquila, que o caminho até o título é mais acessível e que, se não vencer, será um fracasso. Esse tipo de discurso é perigoso, porque tira o mérito da campanha e coloca o time sob uma pressão artificial. E o pior, essas narrativas tendem a criar um clima de obrigação, como se os adversários não existissem. O torcedor precisa ter consciência disso. O campeonato é longo, desgastante, e tudo pode acontecer. O elenco do Palmeiras é experiente, já viveu situações semelhantes, e conta com um comando técnico extremamente preparado. Abel Ferreira e sua comissão sabem exatamente como blindar o grupo desse tipo de influência externa. E é aí que mora a diferença. Manter o foco no que acontece dentro de campo e não se deixar levar por projeções ou expectativas criadas de fora para dentro. E se tem uma coisa que o torcedor palmeirense já aprendeu, é que o trabalho sério, com os pés no chão, é o caminho para conquistas sólidas. O time tem se mostrado competitivo, consistente, e isso sim é o que deve ser valorizado. As chances aumentaram? Sim. Mas isso só significa uma coisa, que o Palmeiras está no caminho certo. Só que ainda falta muito. Faltam jogos, decisões, confrontos duros, principalmente, concentração total. Agora, virando a chave um pouco, a atenção da torcida se volta para o duelo decisivo pela Copa Libertadores da América. Amanhã tem confronto contra o River Plate, e uma notícia de última hora mexeu com a escalação do Verdão. A informação que chegou é de que Kelvin está praticamente fora do jogo, pelo menos como titular. Quem deve assumir a vaga é Giai, que já vem treinando entre os 11 principais. A possibilidade de Kelvin sequer ficar no banco existe, embora pequena, e vai depender de como ele reagir à atividade de hoje. Kelvin vem se recuperando de um trauma no pé, apesar de já ter apresentado melhora, ainda não treinou com o grupo. Ontem ele trabalhou de forma separada, e hoje será o treino decisivo para definir a escalação. Mas, ao que tudo indica, Giai será mesmo titular na partida contra os argentinos. E isso abre espaço para um debate interessante,
será que Gia está pronto para assumir esse desafio em um jogo de tanta importância? É nessas horas que o elenco mostra sua força. Ter opções no banco e um grupo preparado para suprir ausências é essencial em torneios como a Libertadores. E por mais que muitos considerem Kelvin mais talentoso ou mais pronto, Gia tem a confiança da comissão técnica. A disputa entre eles é saudável, típica de um time vencedor, onde ninguém quer perder a posição. E é bom lembrar que quando se tem dois bons nomes na mesma função, o nível de exigência sobe, e todos ganham com isso. Agora, é claro, a responsabilidade aumenta para Giai, que terá a missão de segurar a bronca diante de um adversário tradicional e perigoso como o River Plate. O torcedor pode até ter sua preferência, e muitos gostariam de ver Kelvin em campo, mas é hora de confiar no grupo. A comissão técnica vai fazer o que for melhor para o time. E se Giai for mesmo titular, é porque mostrou nos treinamentos que está pronto para o desafio. Essa é a grandeza do Palmeiras. Um clube que se prepara para grandes decisões, que entende a importância de cada detalhe e que sabe a responsabilidade de vestir essa camisa. E mais uma vez, teremos um jogo decisivo que exige concentração total, não só do elenco, mas da torcida também. Nada de entrar com clima de favoritismo ou já pensando em semifinal. A partida contra o River será dura, tensa e disputada do começo ao fim. E aí, torcedor, qual é a sua opinião? Você confia no Giai assumindo essa bronca? Ou acha que o Abel Ferreira poderia até testar uma formação alternativa, talvez com 3 zagueiros ou com alguma mudança de função, colocando, por exemplo, o Felipe Anderson mais aberto? São questões que sempre surgem em momentos como esse, mas o importante é saber que, seja qual for a escolha, ela virá embasada em muito trabalho e observação. A ausência de Kelvin, se confirmada, não pode ser tratada como um desastre. O elenco está aí justamente para isso. Para dar conta quando alguém não pode jogar. E mais uma vez, a comissão técnica tem mostrado que sabe lidar com esse tipo de situação. O momento é de confiança e apoio. O Palmeiras está vivo em todas as frentes e precisa do torcedor junto, com os pés no chão, mas com o coração vibrando. E enquanto o Palmeiras se prepara para esse confronto pesado contra o River Plate, uma outra informação começa a mexer com os bastidores da academia de futebol, e com o coração do torcedor também. A possível chegada de um nome de peso para o elenco em 2026 reacendeu o sonho da torcida por um reforço de impacto. Estamos falando de Casemiro. Isso mesmo. O volante multicampeão, ídolo do futebol europeu e da seleção brasileira, está com os dias contados no Manchester United, segundo fontes ligadas ao clube, estará livre para assinar com qualquer equipe já em janeiro. Aos 33 anos, Casemiro pode estar planejando seu retorno ao futebol brasileiro, e o Palmeiras aparece como um dos possíveis destinos. É claro que ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas o simples fato de seu nome estar sendo ventilado nos corredores do clube já é o suficiente para agitar os bastidores e levantar debates importantes sobre o futuro do meio-campo alviverde. Não é qualquer jogador que entra no mercado com o peso de um Casemiro. Estamos falando de um atleta com bagagem de Champions League, Copa do Mundo, títulos nacionais e uma carreira marcada por profissionalismo e liderança. É inevitável imaginar o que um nome como esse poderia acrescentar ao elenco do Palmeiras. Mesmo já em uma fase mais experiente da carreira, Casemiro ainda tem muita lenha para queimar e um nível técnico que se sobressai na maioria dos elencos da América do Sul. Ele não é só um marcador nato, mas também um organizador, um jogador de leitura tática absurda e uma voz de comando dentro de campo. A possibilidade de contar com alguém assim num elenco que já é forte por natureza, transforma o time em ainda mais competitivo. Além disso, existe um fator emocional envolvido. Trazer um jogador com a bagagem de Casemiro mostra também um sinal claro de ambição da diretoria. É como dizer para os adversários, o Palmeiras não está apenas mantendo o nível, está tentando subir mais um degrau. E isso casa perfeitamente com o discurso de projeto a longo prazo, de manter o clube no topo do futebol nacional e continental por muitos anos. O Verdão não quer apenas participar de competições, quer brigar por todos os títulos, e com jogadores desse nível, a missão fica um pouco mais fácil. E claro, sempre surgem as comparações com outras contratações de peso que o clube já fez no passado.
Jogadores que chegaram em momentos importantes e ajudaram a elevar o patamar do elenco. A torcida se empolga com esse tipo de movimentação porque sabe que não se trata só de nome, mas de entrega. Casemiro, ao longo de sua carreira, nunca foi jogador de se esconder. Sempre foi protagonista, mesmo jogando em funções que nem sempre aparecem nos holofotes. E isso é exatamente o que o torcedor valoriza. Agora, olhando para a parte prática da coisa, há uma série de fatores que ainda precisam ser definidos. Casemiro está em fim de contrato, sim, mas o projeto esportivo que for apresentado a ele vai pesar muito. Ele tem mercado fora do Brasil, ainda pode receber propostas de clubes do exterior, especialmente em mercados como o dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Mas se o projeto palmeirense for atrativo, tanto em termos esportivos quanto familiares, não é nenhum absurdo imaginar esse casamento acontecendo. E é aí que entra a força do Palmeiras hoje no cenário do futebol sul-americano. Um clube com estrutura de primeiro mundo, folha salarial em dia, calendário recheado de grandes competições e visibilidade constante. Poucos times hoje oferecem o que o Palmeiras oferece. E mais do que isso, oferecem também estabilidade e perspectiva de disputar títulos todo ano. É exatamente esse tipo de ambiente que pode seduzir um jogador do porte de Casemiro. Claro, é uma conversa para o médio prazo. Ele só poderá assinar em janeiro, mas é agora que os clubes começam a se movimentar, começam a mapear o terreno, a entender quais são as reais intenções do jogador e do seu staff. E se a diretoria do Palmeiras estiver mesmo de olho nisso, já pode preparar um projeto ambicioso, porque um nome desse calibre muda a cara de um elenco. Principalmente quando se tem uma base jovem surgindo e que pode aprender muito com esse tipo de referência. Imagina o Casemiro dividindo o vestiário com essa nova geração que vem surgindo no Verdão? Seria um salto de aprendizado gigantesco. Um jogador como ele não chega só para jogar. Ele chega para ensinar, para liderar, para representar a camisa dentro e fora de campo. E isso tem um valor incalculável. Ainda mais no momento em que o Palmeiras pensa também no futuro, em formar atletas com mentalidade vencedora, com postura de alto nível. E tem mais, Casemiro ainda figura entre os nomes convocáveis da seleção. Isso mostra que, mesmo com mais de 30 anos, ele ainda tem muito a entregar em alto nível. Carlo Ancelotti, que será o próximo técnico da seleção brasileira, tem declarado publicamente sua admiração por ele. Isso significa que, ao menos até a próxima Copa, Casemiro seguirá sendo uma peça importante no cenário internacional. E o Palmeiras, que nos últimos anos se consolidou como vitrine para jogadores da seleção, poderia aproveitar esse momento para somar forças e atrair ainda mais holofotes para o clube. É claro que toda contratação desse porte precisa ser feita com critério, com responsabilidade. Não é só sobre empolgação, é sobre planejamento. Mas o histórico da atual diretoria mostra que isso vem sendo feito com seriedade. O Palmeiras não dá passos em falso. E se o nome de Casemiro está na mesa, é porque existe, sim, alguma base para essa conversa. E só isso já é motivo para o torcedor começar a imaginar um meio-campo ainda mais forte. Agora, até que isso se concretize, a missão é focar no presente. E o presente chama-se Libertadores. O jogo contra o River pode definir muito mais do que uma classificação. Pode consolidar um projeto, reafirmar a força do elenco e preparar o terreno para um fim de temporada que promete ser histórico. E é justamente por isso que essas notícias de bastidor são tão importantes. Elas mostram que, mesmo com a bola rolando, o clube já está pensando no futuro. Enquanto isso, o torcedor faz o que sabe de melhor, apoia, debate, se empolga e projeta. E não tem nada mais gostoso do que ver o nome do seu clube envolvido em possíveis negociações com craques de renome mundial. O torcedor palmeirense, que tem acompanhado uma era vitoriosa construída com suor, gestão e planejamento, sabe que cada informação como essa pode ser o início de um novo ciclo vitorioso. E se depender da ambição que o clube tem mostrado, o futuro promete ser ainda mais verde. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola voltou a ferver nesta semana e, mais uma vez, o Palmeiras parece estar um passo à frente de seus concorrentes.
Fontes próximas ao clube revelam que o Verdão teria dado um verdadeiro chapéu no Flamengo ao fechar a contratação do atacante Pedro, considerado uma das joias do rubro-negro. O burburinho começou a circular entre torcedores e bastidores do futebol, e a movimentação já é comentada como um dos golpes mais ousados da temporada. Pedro, que vinha sendo alvo de diversas equipes interessadas em sua contratação, teria recebido propostas tentadoras, mas o Palmeiras, segundo informações não confirmadas oficialmente, ofereceu condições que teriam convencido o jovem atacante a mudar de ares. A notícia pegou muitos de surpresa, principalmente pelo timing da negociação, que teria sido conduzida de forma silenciosa e estratégica, garantindo que o Flamengo não tivesse tempo de reagir. Nos corredores do Allianz Parque, a expectativa é gigantesca. A chegada de Pedro poderia trazer não apenas reforço ofensivo de qualidade, mas também um apelo de marketing considerável, já que o jogador possui grande identificação com torcedores e alto potencial de venda de produtos ligados à sua imagem. Apesar de a negociação ainda não ter sido formalmente anunciada, fontes indicam que os detalhes financeiros e cláusulas contratuais já estariam praticamente definidos. Enquanto isso, do lado do Flamengo, a situação é tratada com cautela. Ainda não houve pronunciamento oficial sobre a possível saída do atacante, mas especula-se que a diretoria rubro-negra esteja avaliando alternativas para substituir Pedro e minimizar o impacto de sua eventual saída. Entre torcedores e analistas, o clima é de incredulidade. O que parecia improvável, agora surge como um rumor quase confirmado, e o Palmeiras sai na frente em uma disputa que prometia ser acirrada. Se a transferência se concretizar, será mais um capítulo de protagonismo do Verdão no cenário nacional, consolidando a imagem de clube audacioso, que não hesita em surpreender rivais diretos. E, para Pedro, a mudança representa um novo desafio, longe da torcida que o viu crescer, mas dentro de um projeto que pode alavancar ainda mais sua carreira. O burburinho está feito. O Palmeiras, aparentemente, deu mais um golpe de mestre no mercado da bola. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!